Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, queridos? Todo mundo direitinho aí? Queridos, preciso que me deem um alô. Quase todo mundo que está aqui tem apostila, né? É? Eu tenho. Hã? Eu tenho. Miguel, licença, direito, você vai quebrar essa cadeira. Eu queria que vocês vissem Nossa, sentadão. que é a página 86, que tem uma prova de 2017 do IFE. Processo 2017. Confiram, por favor. Desligar um pouquinho. Aí. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Amiga, eu não tô prestando atenção na aula. Maria Luísa, acho que você precisa mutar um pouquinho o seu microfone, Maria Luísa, por causa do barulho. Quando você precisar, pode abrir à vontade. Boa tarde de novo para todo mundo bem? Boa Tudo tarde. ok? A gente levou um tempão sem se ver, mas também sem se ver, sem se falar, né? Mas também porque eu dei algumas aulas para a professora Ebony, né? Aí acabou que ficamos um tempinho distantes. Nossa última aula, meninos, a gente terminou a prova de 2013. Levamos umas 2 aulas fazendo a prova de 2013, porque a gente para comentar as questões, né? E porque também eu comecei a falar de um assunto nos slides, eu acho que eu não terminei, que foi intertextualidade, estou certa? A gente falou um pouquinho sobre intertextualidade, mas eu não consegui fechar. Depois a gente logo emendou na prova e eu fiquei de voltar. Concordam comigo? Concordo. Sim. Concordo. Travou para vocês também? Não. Travou? Não. Não. A imagem tinha sumido, ficou em silêncio. É porque eu fiquei em Fulano silêncio. tinha. O povo acaba de chegar. Eu é que Tá fiquei em sossego. silêncio. Vocês estão me vendo? Sim. Eu é que não estou vendo vocês. Agora sim. Eu abri outra coisa aqui e me tirou. Está aparecendo para vocês se está gravando, pessoal? Tá, né? Sim. Tá gravando. Então vamos Tá lá. gravando. Gravando. Eu pedi que alguém verificasse em que página da apostila, quem tem a apostila,
está processo seletivo de 2017, se é mesmo a 86. Acharam? Agora me fala aqui, tem alguém desse grupo, que eu me lembro que teve uma aula que alguém disse que não tinha apostila ainda, é fato isso? Tem alguém que Acho não... que fui eu. Hã? Acho que fui eu. Eu quem? Ana Clara. E agora você já tem, Ana Clara? Não, é porque eu entrei no curso um pouco atrasada, né? Então, tipo, Entendi. eu entrei Então, muito depois da pandemia, então não deu para pegar a apostila física. Ana Clara, e se a gente fotografar e mandar no WhatsApp? O que você acha? Eu vou pedir para me mandarem um arquivo depois. Mas para você fazer a prova com a gente. Deixa eu ver se eu consigo alguém do Margel para fazer isso para mim. Deixa eu ver se eu já tenho o arquivo aqui. Dá uma olhadinha. Será que tem? Você recebeu essa prova no arquivo? Vou pedir para o moço aqui. Vamos lá. Tem mais alguém, além de Ana Clara, que não achou essa prova, que não tem o material aí? É a página 86 mesmo, gente? Quem já achou? Sim. Pode conferir? É sim. Eu vou começar. Quem está aí do curso Margel? É Gláucia? Oi, Ana. Oi. Esse pessoal que não tem apostila, Gláucia, recebeu isso em arquivo ou a gente conseguiria mandar para eles agora? Tem muita gente sem? Por enquanto, uma moça. Mais alguém, gente? Ana Clara? Oi. Conseguiu? Achou? Eu acabei de pedir para ela aqui. Eu vou mandar ela aqui. Calma aí. Tá. Eu estou na página 86, é o processo seletivo de 2017. Eu vou começar enquanto a Ana Clara tenta resolver aí. Tá bom, Ana Clara? Ok. Então tá. Pessoal, eu não vou compartilhar a tela, porque meus alunos da escola dizem que quando eu compartilho a tela, a aula inteira, a qualidade do vídeo fica ruim e foge, acho que acaba dando problema com... O sinal tem que estar bem, bem bom para poder não dar problema. Então, vamos acompanhar. Alguém quer falar alguma coisa comigo? É a página 86, né? Página 86. Estamos todos aí? Juntos? Sim. Vamos lá. Eu vou começar a dar aula em pé, sabe, gente? Porque essa história de dar aula sentado o tempo todo está muito ruim. Vamos lá. Vocês estão me vendo na tela toda ou estão me vendo pequenininho? No quadrinho? Na tela toda. Tela toda, tela Então, toda. tá ótimo. Se eu precisar escrever no quadro, eu mudo um pouquinho a direção da câmera. Então, vamos lá. Processo seletivo de 2017. Vamos ver qual foi o texto, porque o tema vai perpassar toda a prova. 7, é o primeiro texto. 7 em cada 10 professores usam a internet como ferramenta pedagógica. Isso era antes da pandemia, né, gente? Agora, quem é professor e não estiver usando a internet, deixou de ser, aposentou.
Antes eram 7 em cada 10. Está pedindo para entrar. Mas Professora, qual é a página? Oi? Qual é a página? Não ouvi. A página. 86. 86. A gente está fazendo a prova de 2017. Tudo bem aí? Uhum. Porque os assuntos Pararam, antigos mas eu mais estou dando aula hoje num ambiente diferente. Ó, vou mostrar aqui. Ó, que delícia. A prova Ó, meu cachorro. Manda, tá vendo? para a gente entender como que é o... Esse daqui, sei Hã? lá, eu acabei de... Quem está chegando, nós estamos fazendo a prova de 2017. E agora eu vou acelerar, senão nós vamos ficar de conversa aqui muito tempo. Bora todo mundo aí animado junto comigo. Essa prova começa dando uma informação. 7 em cada 10 professores usam a internet como ferramenta pedagógica. Mas apenas 39% tiveram treinamento específico durante a formação. Então, olha a informação, olha o dado, que isso aqui é dado. Dado, né? Dados são informações obtidas a partir de pesquisa, de estudos. São informações que você não tem como discutir, né? Dados não tem como você questionar. Mas ele diz o seguinte: quando esse texto foi escrito, em 2016, ninguém nem imaginava o que a gente já está vivendo hoje, né? Em 2016, quando esse texto foi escrito, a cada 10 professores, 7 usavam a internet. Isso significa mais ou menos, com certeza, que percentual? 7 em cada 10. Equivale a quê? 70. Hã? 70. 70%, gente. 7 em cada 10, 70 em cada 100. Então, 70% dos professores, em 2016, segundo essa pesquisa, já usavam a internet. Só que desses 70%, só 39% tiveram treinamento para isso. Ou seja, durante o período em que estavam estudando para serem professores, aprenderam como usar a internet dando aula. Os outros, vocês acham que aprenderam como? Na cara dura, né? Tentando, pedindo ajuda, muitas vezes pedindo ao próprio aluno para ensinar, porque não se ensinava isso para professor. Agora começa o texto, que é um texto, obviamente, jornalístico. Olha aquilo que eu falo. Vai lá embaixo, olha onde que ele foi publicado, porque assim você ganha mais compreensão de quem escreveu, para que escreveu, em que meio de comunicação esse texto circulou. Então, esse texto foi publicado no jornal O Globo em outubro de 2016. Rio. A internet faz parte do cotidiano dos brasileiros e, enfim, está chegando às salas de aula. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2015, divulgada nesta quinta-feira pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 73% dos professores já incorporaram o computador e a internet, ou o computador ou a internet, né, os dois ou um deles, como ferramenta pedagógica.
sendo o percentual nas escolas públicas, 70%, um pouco menor que nas particulares, 84%. Então, em 2016, a média de professores que usavam computador e internet para dar aula era de 73%. Na escola pública, 70%, mas na particular, 84%. É compreensível, né? Quem bota o filho numa escola particular paga caro e quer uma qualidade antenada com o que tem de mais, né, eficiente, com a linguagem que os alunos de hoje conhecem. As tecnologias são usadas principalmente em pedidos de trabalho sobre temas específicos, 59%. Tem alguém pedindo para entrar? Tem. As pessoas chegam depois, eu fico empolgada aqui na leitura e não vejo. Vamos lá. Pessoal que entrou agora, página 86, estamos fazendo a prova de 2017. Bom, então, nesse primeiro parágrafo, vem esses dados de quem usa, como usa. 59% para trabalhos de temas específicos, trabalhos em grupo, 54%, aulas expositivas, aquela que o professor expõe o assunto, explica, fala, 52%, e exercícios, 50%. Mas é preciso avaliar como está sendo feito esse uso. Trocar a lousa, que é o nosso quadro, né, que está aqui do meu lado. Trocar a lousa pelo computador não muda muita coisa. Pontua Fábio Ceni, coordenador de projetos de pesquisas do cetic.br. Mas está claro que a tecnologia já está presente na escola. Apesar disso, ainda falta treinamento na formação dos professores. Apenas 39% deles tiveram disciplina específica durante a graduação sobre o uso do computador e da internet em atividades com os alunos. Valeu. Bota aqui. Imaginem eu... Pega lá o refrigerante. Oi, alguém falando comigo aí? Alô, tem alguém com o microfone ligado aí. É. Tá pegando conversa alheia da família. Esqueci o áudio ligado. Não, quando não é nada demais, tem problema. Outro dia, lá no ProUni, eu falei, minha filha, desliga essa câmera, que são 7h30 da manhã, seus irmãos estão passando aí atrás de você, vai que passa um pelado, pensando que você está com a câmera desligada. Aí ela, meu Deus, eu estou com a câmera ligada. Eu falei, tá, isso aí. Vamos lá. Mas eu não consigo parar de aceitar aluno. Vamos lá. Página 86. Continuando, estamos na metade do texto. Agora eu vou dar um tempinho aqui. Apesar disso, ainda falta... É o que eu estava falando. Imagina se eu, que me formei em 1983, isso aí, ó, velhinho, estou aqui numa sombra, não está dando para ver direito. Estou velhinha. Me formei na faculdade em 1983. Imagina se eu aprendi alguma coisa sobre computador. Não aprendi nada. O pouco que eu sei foi com a ajuda de colegas, mais tarde com a ajuda dos meus filhos, já sabendo um pouco mais, e até hoje estou toda hora pedindo ajuda a um e a outro. Na faixa etária até 30 anos, onde o percentual é maior, 54% dos professores tiveram aulas sobre o assunto.
Quem é novo, né? Quem se formou agora há pouco tempo aprendeu na faculdade de que maneira a internet e o computador auxiliam. Na faixa. E para driblar essa deficiência, 91% dizem aprender e se atualizar sozinhos. E 48% buscam informações com os próprios alunos. Apenas 30% dos estabelecimentos oferecem palestras, debates ou cursos sobre o uso responsável da internet. Então, agora, depois desse problema da pandemia, da gente estar fazendo as aulas online, claro que todas as instituições de ensino tiveram que investir nisso, né? Preparar seus professores para que eles conhecessem e começassem a trabalhar efetivamente assim. Tanto o treinamento nas universidades como em cursos formais ainda é baixo. A pesquisa mostra que os professores buscam atualização sozinhos, com outros professores ou até mesmo com os alunos, diz Sene. Sene foi quem falou primeiro aqui, é um especialista nesse assunto. Ainda falta uma política pública neste sentido. Então, o texto, resumidamente, eu li parando, explicando, resumidamente, o texto fala do problema da formação dos professores no que diz respeito à internet, ao uso do computador, a como o computador e a internet podem ser estratégias no ensino. Nós hoje sabemos, mas em 2016, quando o texto foi escrito. Agora vocês têm. A primeira questão, alguém quer falar? Aceita a Maíra aí, que ela se atrasou um pouquinho para a aula. Tá. É porque eu estava esperando terminar de ler o texto, porque a gente fica demorando muito. Ó, o pessoal que chegou agora, Obrigada. a gente está na página 86, eu já li o texto, e agora vamos para as questões. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. A primeira é uma questão de interpretação, fiquem atentos. Por que eu parei para falar desses números? Que às vezes a cabeça, na hora de arrumar, é para marcar que não confirma uma contradição. Vamos ver se vocês estão espertos e atentos. A número 2 pede para você mostrar traços de subjetividade e opinião. É aquilo que quem escreveu pensa, ou quem falou no texto pensa. E a terceira é uma questãozinha de coesão, que diz respeito ao uso daquelas palavras que ou retomam alguma coisa que já foi dita, ou antecipam, que a gente também já viu e vai ver de novo. Então, por favor, façam essas 3 questões, que eu vou dar uns 6 minutos, que tal? 2 minutos para cada questão. Estou aqui, sumi não, só sentei. Alguém sem apostila aí, gente? Se tiver sem apostila, um colega fotografa e manda. Que a minha Consegui aqui, estou fazendo exercício já. Que bom, que bom.
João Gabriel, que chegou agora. Oi. Oi, João. A gente está na página 86 da apostila. Já lemos o texto, comentamos. Eu pedi que fizessem as 3 primeiras. Me chamou, professora? Me chamou? Não, chamei João Gabriel, que entrou agora. Estava explicando para ele o que a gente está fazendo. Já deu para responder, pessoal? Não. Tá. Guardo mais um pouquinho, tá? O importante é que vocês façam, que pensem para responder, porque a questão de texto tem que ser por aí. Bora lá. Sejamos mais rápidos. Fala para mim quem terminou. Dá um oi ou no chat ou aqui. Ninguém? Eu terminei. Eu não consegui terminar, não. Tá. Importante é que vocês terminem. Dou mais uns minutinhos. Pensei que fosse ser mais rápido, mas não tem problema. Tem umas coisinhas para pensar aí mesmo. Agora vamos, tá? Quem não conseguiu, a gente confere agora. Vamos lá. A primeira questão copia um trecho. 7 em cada 10 professores usam a internet como ferramenta pedagógica. Foi aquilo que eu falei com vocês. 70%, né? 7 em 10 é a mesma coisa que 70 em 100. 70%. Mas apenas 39% tiveram treinamento específico durante a sua formação. O segundo enunciado
que compõem o título da matéria, está lá, ó, lá no título aparece, mas apenas 39%. O segundo enunciado, que compõe o título da matéria, estabelece com o primeiro é 7 em cada 10 professores usam a internet, uma relação de contradição. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento do texto que não confirma essa contradição. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que contradição é essa. Qual é? O que está contraditório aqui nessa manchete? Bora! Bora botando cabeça para pensar e me responder, senão eu vou escolher alguém aqui, hein? Que 9% dos docentes tiveram treinamento específico durante a formação. Tá, essa afirmativa se opõe... Ah, você já está me dando a resposta? Não. Não, essa é a parte contraditória. Isso. Mas isso é contraditório a quê? Para ser contraditório, você tem que ter duas ideias e uma ser contraditória à outra. É que Professores usam muitas pessoas usam, mas nem todos tiveram treinamento? isso. Muitas usam, mas pouquíssimas foram treinadas. Vocês conseguem perceber qual é a diferença entre você aprender de uma forma dentro da sua área, com objetivos para aquilo que você faz, te ensinando a como usar aquilo como uma ferramenta, e você aprender assim, de ouvir, de pedir a um ao outro para ajudar? Então, o contraditório aqui é que 70% usam, mas desses 70%, só 39% aprenderam a usar. Assim, aprenderam como transformar aquilo em uma coisa útil para a sua prática. E aí a pergunta é, qual dessas opções aqui não confirmam essa contradição? O que vocês marcariam? Eu marquei A. O que diz na A? Que apenas 305 dos estabelecimentos oferecem palestras. Você não acha que isso confirma a contradição, não? Porque se 70% dos professores usam, as instituições de ensino, os estabelecimentos de ensino, deveriam oferecer mais cursos, mais assistência, mais preparo para esses professores. Repara que 70% de todos os professores usam e só 305 estabelecimentos de ensino oferecem palestras, cursos. Para mim, a letra A tranquilamente confirma a contradição. Que contradição? Muita gente usa, mas pouquíssima gente foi instruída a saber usar. Não pode ser a letra A, não. Quem arrisca outra aí? C. B de bola? C. Eu vou na C. C de cachorro. Acertou quem marcou a C. Por quê? Olha o que diz Ele aqui. cachumbo. 54% dos professores tiveram aula sobre o assunto. Ora, na letra A, que está falando que pouquíssimos estabelecimentos oferecem palestras, 305, muito pouco. A B fala que 48% buscam informações com os próprios alunos, então, se eles precisam, eles vão procurar ajuda com os alunos. A D diz que 91% aprende sozinho. E a E fala que o treinamento, tanto nas universidades como em outros cursos, ainda é muito baixo. Reparem, uma estratégia para não errar esse tipo de questão, mesmo que você esteja meio confuso. Você tem que marcar aquela que é diferente das outras.
que está dizendo algo que as outras não dizem. Em todas as outras 4, está deixando claro que são poucos, que é muito pouco o que os professores têm para prepará-los. Só 305 estabelecimentos oferecem palestras, 48% procura informação com os alunos, 91% diz que aprende sozinho. Tanto nas universidades como em outros cursos, o treinamento é baixo. Não é a única que destoa das outras. É a letra C. A letra C diz que 54% dos professores tiveram aulas sobre o assunto. Então, essa está indicando algo que não é contraditório, que combina com aquela história de que 70% usa. Eu preciso que vocês tenham a segurança de ter entendido essa questão, entenderam? Sim, entendi. A resposta certa é sim. Uhum. Alguém precisa que eu explique de novo? Não. E vai a minha dica. Não entendeu bem? Repare que tem que ter uma que seja diferente das outras. Questão 2. Quem pode ler o enunciado da questão 2 para mim? Dá uma ajudinha aí. Posso? Pode, agradeço muito. A maioria dos textos em circulação possuem influências de trilogias e gêneros diferentes. O texto 1 tem um caráter predominantemente informativo. Suas informações são bastante objetivas, apresentando estatística com fontes referenciadas. No entanto, apresenta traços de subjetividade e opinião. Marque a opção em que isso não se evidencia. Então, eu estou dizendo, o texto, ele é informativo, ele traz uma informação, mas ele também apresenta, para trazer essa informação, ele usa estatísticas, fontes referenciadas, mas ele também traz um pouco de subjetividade, da opinião de quem está escrevendo. Onde é que essa opinião não se evidencia? O que vocês responderam? Eu não consegui responder essa daí, não. Eu Em marquei qual dessas frases é um dado, é um fato indiscutível e não opinião? Eu marquei A. Eu também. É a A. Por quê? A internet faz parte do cotidiano dos brasileiros. A gente pode questionar, Ana? pode dizer que isso é a opinião dele? Quê? Oi? Está falando comigo? Não sei, eu achei que você tinha me chamado. Não, eu estou explicando. Caraca. A internet faz parte do cotidiano dos brasileiros. Isso é inegável. Não é o autor que acha isso. Agora, é preciso avaliar como está sendo feito esse uso. Trocar a lousa pelo computador não muda muita coisa. Ele pensa. Enfim, está chegando às salas de aula. Onde é que está aí o que o autor pensa? Eu já elaborei uma questão de prova discursiva, em que o aluno tinha que me explicar qual é a palavra nessa frase que mostra a opinião do autor. Enfim, está chegando às salas de aula. Qual é? Se vocês fossem meus alunos, será que iam saber explicar? É o enfim, queridos. O que quer dizer enfim? Dá um sinônimo aí para enfim. Finalmente. Finalmente. Ou seja, o que eu penso sobre isso? Que já deveria estar ali, há muito tempo. Então, se ele dissesse simplesmente, olha a diferença que faz. A internet está chegando às salas de aula. Não teria opinião nenhuma aí. Alguém vai discutir que está chegando? Olha nós aqui, tendo aula pela internet o tempo todo.
Mesmo em 2016, já tinha muito professor usando. Agora, o que mostra a opinião é a palavrinha enfim. É como se eu dissesse até que enfim. Quer dizer, para mim, isso já devia estar acontecendo há muito tempo. Isso é fato ou é a minha opinião? Hein? Opinião. Opinião. Se você diz, ela chegou, é fato. Finalmente ela chegou, já é opinião. Claro que tem fato, mas tem opinião. Você acha que ela estava demorando. Continuando, então, é a letra A, porque aí não tem uma opinião, só tem uma informação. E a número 3, o que vocês marcaram? Antes de eu explicar, vamos ver se teve muito acerto ou pouco. Marcaram o que na 3? Eu marquei A. Quem Não mais? cheguei a fazer. Ó, Não cheguei a fazer. e para driblar essa deficiência, 91% dizem aprender e se atualizar sozinhos. E 48% buscam informações com os próprios alunos. Então, isso que a gente já tinha lido. As expressões são ligadas à coesão. Você retoma, você antecipa e vai ligando as partes do seu texto. Quando você não liga direito, seu texto fica cheio de problema de coesão. No texto, entre aspas, essa, palavrinha essa, exerce importante papel coesivo, de ligação. Sobre esse termo, o que é possível afirmar? O que vocês arriscaram aí? O que é esse? A. Letra A. É um pronome A de avião. demonstrativo. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, isto. Tudo isso é pronome demonstrativo. É um pronome demonstrativo que se refere à falta de treinamento dos professores. Essa deficiência que está aqui no texto é qual? A falta de treinamento dos professores. Ok até aí? C, A e A. Ok. Tempinho agora para vocês tentarem fazer sozinhos a questão do texto 2. A questão 4 e a questão 5. Agora eu vou dar um tempinho. Quero vocês pensando e respondendo para depois eu comentar. O texto é uma letra de música, dá para ler, para entender, para poder responder tentando sozinho, tá bom? Como o texto requer um tempinho, as duas questões são longuinhas, vou dar mais um tempo. Já estou voltando, tá?
Tudo bem? Alguém precisando de alguma coisa? Não. Estou aqui, hein? Fui só tomar uma aguinha. Já podemos corrigir? Não. Ainda não. Rapidinho, professora, meu celular acabou Tá. fechando aqui o Estou troço. vendo tanta gente se divertindo aqui no chat. Então, pessoas que conseguem ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ou então escolhem ficar no chat de conversa, em vez de fazer. Nossa aula é até 3h30 mesmo. Olha só, vocês querem parar de ficar no chat conversando sobre perfil de rede social? Hum. Vamos lá. Obviamente que esse povo que está de conversa fiada aqui não vai conseguir fazer a prova. Eu acho interessante que o IFE faz uma coisa muito parecida com as provas do Enem. Eles, às vezes, colocam os enunciados grandes e esses enunciados, às vezes, trazem um monte de informação importante. Às vezes, não. Parece que eles colocam só para ver a capacidade de vocês de se concentrar naquilo ali, de ler e descobrir se vai ajudar a responder a questão ou não. Porque tem gente que, quando olha um enunciado grande assim, já dá aquela desanimada e fica pensando, ai, vou chutar isso aqui, não vou ler tudo, não. E a questão é boba, é simples. Bom, nós temos um texto que é uma letra de música que eles gostam muito. Tirinha, letra de música, propaganda, sempre texto jornalístico, sempre tem esse tipo de texto, esse gênero textual na prova do IFE. Esse aqui é uma letra de uma música de, acho que é Gilberto Gil. Pela internet. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve um oriqui
do meu velho orixá, ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois de um hotlink num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar, via internet, um grupo de chats de Connecticut. De Connecticut, acessar o chefe da milícia de Milão, um hacker mafioso que acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe de polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Então, ainda que vocês tenham tido alguma dificuldade para compreender a essência do texto, pela internet o título já... O que a gente faz pela internet mesmo? Qual é aquele verbinho que a gente usa? Navegar. Navega. Navego. E olha quanta palavra ele usou aproximando dessa ideia de navegar. Olha lá. Jangada, um barco que veleje, infomar, infomaré. Deixa eu ver o que mais. Barco de novo, vazante da infomaré. Ou seja, ele faz aí uma analogia, né? Uma comparação, uma mistura. O navegar pela internet com o navegar de verdade. Então, a gente pode dizer que nesse poema, nessa letra, o autor utiliza o sentido. Olha que se eu perguntasse isso numa prova, hein? Se fosse uma prova discursiva, explique de que maneira o autor, o eu lírico, né, que é quem fala no poema, associa os sentidos conotativo e denotativo no texto. O que é sentido denotativo e o que é sentido conotativo? Denotativo é no sentido real da palavra, né? É. E Conotativo conotativo é no sentido figurado. Figurado. É no sentido Figura figurado. Então, o que está no sentido real e o que está no sentido figurado aí nesse texto? Real, navegação pela internet. Real? E figurado, É no figurado também. sentido figurado, você navegação na navegar pela internet. Isso. E o real é quando o autor do texto, né, o eu lírico que fala aqui, quando ele fala em jangada, em barco que veleje, O policial que telefona. quando ele fala em... Peraí. soltar um mafioso. Não, mas aí eu tô me referindo a navegar. A ideia de navegação como sentido real é quando ele fala em mar, em maré, em jangada, em barco, em velejar. Agora, quando ele traz isso para o universo da internet, ele está usando o sentido figurado. Tá? Ficou claro o que é conotação e denotação? Sim. Conotação é navegar na internet. E denotação é navegar num barco, numa jangada. As palavras de uma língua vão sendo criadas a partir de estruturas primárias, que são as primeiras, né? De acordo com as necessidades comunicativas do homem. Quando que a minha mãe iria entender hoje um diálogo cheio dessas palavras novas? Eu mesma não entendo muitos deles. Alguém viu um programa
Ah, vocês não devem ter visto, não. Acho que foi o programa que passou sábado agora, é de casa. E que mostrou umas pessoas de Não. idade já que conseguem entender essas gírias todas e todos esses nomes que saíram do universo da internet. Mas é Nem muito eu entendo direito. eu também Nem eu não. entendi essas palavras. Tem cada uma que Eu não entendo até hoje. eu fiquei vendo o programa e falei assim, e eu acho que eu conheço um pouco disso. Penso. Mas por que surgem novas palavras? Surgem novos hábitos, surgem novas práticas, modos de vida Novos diferentes. tempos. Hã? Novos tempos. Novos tempos dão origens a novas frases. Não. Exatamente, novos objetos, novas ações, novas formas de se comunicar. Muito bem. A letra da música pela internet de Gilberto Gil apresenta termos como website, homepage, que não existiam antes da internet. Apresenta também neologismos, que são palavras inventadas, criadas pelo autor, para atender às necessidades expressivas e semânticas ligadas ao texto. Considerando esses aspectos, assinale a opção que apresenta um comentário correto. Então, só tem um comentário correto. Qual vocês acham que é? B. B. Infomaré é um neologismo criado pelo processo de prefixação, unindo o prefixo info ao substantivo maré. Faz todo sentido você pensar que é a letra B, mas não é. Sabe por quê? Info não é formado a partir de prefixo info. É formado a partir da palavra informação. Você pegou um pedacinho dela. Não é prefixo. Não existe esse prefixo info. Só por isso. É a letra E? É a letra E. Aproveita e lê para mim essa letra E. O que ela diz? Infomaré, termo criado por Gilberto Gil por meio dos processos de abreviação e de composição por justaposição para atender às necessidades expressivas e semânticas da letra. Quais foram as duas palavras que ele juntou para formar infomaré? Informação e maré. Informação e Maré. 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 Quer dizer, a informação é o que você encontra navegando na internet. Então, infomaré, ele juntou a palavra informação com a palavra maré. A palavra informação junto com a palavra maré só pode ser, composição. Você juntou duas palavras. Deixa eu pôr uma canetinha que eu esqueci de trazer aqui para o quadro, que eu quero mostrar isso a vocês no quadro. Espera aí. Agora eu vou mexer aqui na câmera para ver se vocês conseguem ver o quadro um pouquinho. Agora vocês vão ver a câmera, vão ver o quadro, mas não vão me ver direito. Não tem problema, não. Olha só. A questão relacionada à palavra infomaré. Essa palavra não existe. Foi inventada pelo autor. Por isso que a gente diz que é um neologismo. Como eu acho importante a gente entender as coisas ao invés de decorar, presta atenção. Neo é novo. Log é palavra.
Neologismo significa o quê, povo? Palavra Nova Nova palavra. Palavra nova, palavra criada. Palavra inventada. Como que eu criei essa palavra? Não existe esse juntando todas as palavras que já existem. ou. Existe a palavra informação E maré. mais a palavra maré. Só que em vez de usar a palavra informação toda, eu usei só uma parte dela. Então, a gente usou... Tá difícil eu achar, eu vou comprar um cavalete para mim, para poder botar esse quadro e parar de ficar passeando, achando o melhor lugar. Em vez da gente usar a palavra inteira, a gente usou só um pedaço dela. Ao fazer isso aqui, eu estou fazendo uma abreviação. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo lembrou Sim, sim. da abreviação? Fotografia, foto. Cinematógrafo, cinema. E... Ai, não estou lembrando de outra aqui. Fotógrafo, foto. Auto. Fotografia, foto. Isso. Então, isso é a abreviação. Primeiro eu fiz a abreviação, aí peguei info. Depois juntei com maré. Eu juntei duas palavras, mesmo que uma tenha sido abreviada. Se eu juntei duas palavras, eu tenho o que a gente chama aqui de dois processos: abreviação e composição por justa posição. Ok? Deu para Ok. entender? Sim, deu. Está ventando tanto que a câmera está balançando. Tem que arranjar um lugarzinho mais firme para essa câmera. Vamos ao número 5. Alguém quer perguntar alguma coisa da 6? Está tudo ok? Tudo ok. Então, vamos lá. No texto 2, há predominância de função poética da linguagem. Eu tenho certeza que eu já dei umas 200 aulas sobre função da linguagem. O que é função poética mesmo? Quando é que um texto, eu posso dizer que o que predomina nele é a função poética? É porque, vamos lembrar aqui, O ó. autor se preocupa no que vai dizer. Isso. Funções da linguagem, para quem já esqueceu isso. Ó, emotiva, referencial, poética, Metalinguística. linguística, fática. Está faltando uma que eu esqueci. Fonativa. Formativa ou apelativa. Dependendo da intenção do autor, daquele elemento no qual ele coloca mais foco, eu sei qual é a função. Então, por exemplo, nesse texto, que é um poema, que o autor escolhe as palavras para poder combinar, que ele faz rima, qual é o foco dele? Em qual dos elementos da comunicação? No emissor, Emotiva. no receptor, no assunto, na mensagem. Receptor. Hã? Receptor. Se fosse no receptor, ele estava mandando você fazer alguma coisa. Era função apelativa. É mensagem. A mensagem. Aproveita que você acertou e explica aí, para quem não está acompanhando. O que você quis dizer com isso? Por que o foco do autor do texto está na mensagem? Porque ele se preocupa em como vai dizer essa mensagem. Exatamente. Ele se preocupa com as palavras que ele vai usar. E todo texto poético é assim. O mais importante não é dizer, é E se como informar. dizer. Porque dizer o que os poetas dizem, todos nós sabemos. Entendemos aquela emoção.
Por isso que a gente gosta, porque a gente entende aquela emoção que eles sentem. O problema é que eles fazem de um jeito que a gente não consegue. Então, é a maneira de dizer que é importante, função poética. Então, muito bem. No entanto, tem algum porém aí, né? O fato de a linguagem conativa, conotativa, essa linguagem da imagem, do que você tem que pensar e não do óbvio, predominar, não significa ausência de denotação. Tem coisa aqui que tem um sentido real, não apenas sentido figurado. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta um verso do texto cuja linguagem seja denotativa. Veja bem o que esse enunciado todo quer dizer para vocês. Se você tem um texto poético, cuja função é escrever bonito, é natural que o autor utilize muito mais a conotação. Porque se ele usar o sentido real das palavras, ele vai dizer o que todos nós dizemos. É justamente porque ele consegue usar um outro jeito, um outro sentido. É justamente por isso que o texto dele é poético e o nosso não. Lembra daquele célebre verso? Se juntos já confundimos tanto nossas pernas, diz, com que pernas eu posso partir? Isso é o que o poeta diz, né? Um sujeito comum, cidadão igual a todos nós, diria assim, não me abandone, não me deixe, eu não sei viver sozinho. Claro que o poeta vai dizer isso de uma forma muito mais bonita. Mas não quer dizer que por ser poesia só tem conotação. A pergunta é justamente sobre isso. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta um verso cuja linguagem seja denotativa. Aquela do dicionário. Qual é? Letra A? Letra A. A de amor. criar meu website. O que é conotativo aí? Agora, Criar. mas criar é o verbo criar, inventar. Website é uma palavrinha importada da língua inglesa. Sai, parceiro, sai. A gente vem dar aula na varanda, os cachorrinhos ficam apurrinhando. Vai para lá. Website também não é uma palavra, não é conotação. É uma palavrinha importada da língua inglesa. Então, onde é que a gente tem denotação? Na letra A. Eu quero entrar na rede, como é que você entra na rede social, na rede, né, de comunicação? Um barco que veleje nesse infomar. Como é que um barco real vai velejar no mar da internet? Tudo isso é conotação. Que aproveite a vazante da infomaré. Maré vazante, muito bem, mas a maré de informação não é denotação, é conotação. Com quantos gigabytes se faz uma jangada? Como é que você vai fazer uma jangada com gigabytes? Somente na letra A você tem o sentido real das coisas. Tudo bem? Nós temos um texto grande e eu vou ler. Alguém quer me ajudar? Se eu começar, Eu posso ajudar. alguém me ajuda? Quem está se oferecendo? Eu, Gabriela. Gabriela, que bom. Eu começo, você termina para mim. Tá. Já tivemos 2 textos. Vamos começar a entender a relação entre eles. O primeiro fala do uso da internet pelos professores, que os professores usam, mas não foram preparados para isso. O segundo fala da música, do navegar pela internet. Agora vamos ver o terceiro. Texto 3.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional vivenciou o tenso período da Guerra Fria, marcada por uma luta travada entre dois blocos econômicos que mediam forças para conquistar adeptos ao redor do mundo. Neste período, os dois principais representantes desse bloco, Estados Unidos e União Soviética, também travaram uma intensa luta tecnológica. Ambos queriam saber e demonstrar até onde o ser humano podia chegar. Pergunta clássica e repetida por muitas vezes na história, mas que nesta época em especial tinha um objetivo. A corrida ao espaço era o limite desejado, né? A época de preparação para a chegada do homem na Lua, para o homem dominar o espaço. Pode continuar, Gabriela. Nesse sentido, ao longo da história da humanidade, foram os fatores sociais, como a disputa pelo poder, os conflitos armados, a política, as epidemias e etc. Os responsáveis por moldarem e desenvolvimento da inovação tecnológica, conforme referem Fleeman e Soet, 2008. Os investimentos em inovação foram mudando ao longo da história. Nas décadas de 1940 e 1950, os objetivos militares predominavam nos maiores países. Durante as décadas de 1960, predomina o objetivo de política econômica. Quando o aumento da produtividade começou a adquirir prioridade, mesmo em países com fortes compromissos militares. Nas décadas de 1980 e 1990, a maior parte dos gastos foi orientada para promover o desenvolvimento e a difusão das tecnologias da informação e das comunicações. Cada período teve suas peculiaridades e a inovação necessitou atender a situação pontual, adaptando-se à realidade premetente. Só um minutinho. Eu quero, antes da gente ir adiante, fazer alguns comentários aí para a gente não se perder no texto, que não é um texto assim bobo, né? É um texto que requer entendimento, compreensão. No primeiro parágrafo, fala da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Todo mundo já estudou isso em história. Havia uma disputa para mostrar quem tinha mais capacidade de atingir ou de fazer aquilo que eles chamam aqui de ir além, ir ao máximo do que o ser humano poderia ir. E, por trás disso tudo, havia corrida pelo espaço, né, para conseguir chegar ao espaço. Disputa de poder, conflitos armados, política, epidemias. A gente fala em epidemia, né? Parece que é coisa dos dias de hoje só e pronto. Não, sempre houve na história. Tá falhando. Oi? Quer falar alguma coisa? Tava falhando. E que isso, de uma certa forma, moldou, provocou o processo de evolução da tecnologia. Falhou. Gente, quando é que a gente mais inventa? Quando a gente está acomodado ou quando a gente disputa? Quando a gente se sente cutucado, provocado, desafiado. Quando a gente se sente desafiado. Vocês já pararam para pensar em todos os avanços, apesar das dificuldades, que a ciência obteve em 5 meses de vírus desconhecido? Antigamente isso levava muito tempo. Então, tudo isso é porque a situação obriga.
há uma necessidade, há uma disputa, há uma provocação, e nada mais para provocar o momento atual do que a quantidade de mortes, do que o medo de morrer ou de perder alguém. Isso tudo faz com que a ciência acelere. Então, o que o texto está querendo dizer é que todas essas disputas pelo poder, pelo prestígio, pelas riquezas, tudo isso provoca o desenvolvimento tecnológico do século XX. No terceiro parágrafo, diz assim: atualmente, neste início de século XXI, né, qual seria o objetivo ao ser alcançado pela nossa sociedade? Há tantas necessidades e prioridades universais como clima, combate à poluição, produção de alimentos, escassez de água, entre outros. Ao mesmo tempo, há tantos outros problemas locais que cada nação precisa priorizar e tentar solucionar. Quer dizer, tem os universais e tem aqueles que pertencem a cada local. Na realidade, vive-se o mundo globalizado, onde todos têm, está faltando circunflexo nesse tem aí, tá? Tem os errinhos de digitação. Lá em cima a palavra é peculiaridades. Vem de peculiar. Tem outra coisa escrita lá. Há tantas necessidades e prioridades como clima, ali. Na realidade, vive-se um mundo globalizado, onde todos têm o seu objetivo, mas dividem as angústias dos demais, numa mistura heterogênea, que expõe universos antagônicos, quer dizer, contrários, espelhados e totalmente dependentes e em uma constante mudança, invertendo os pesos da balança com uma dinâmica inesperada e sem qualquer aviso. Nesta sociedade global, um tanto confusa, mas totalmente interdependente, quer dizer, um depende do outro. Os objetivos, além de inúmeros, são dinâmicos, sendo superados diariamente pelo espetacular desenvolvimento científico e tecnológico. A técnica abriu parâmetros inimagináveis. Há poucos anos, superando obstáculos e gerando soluções para o desenvolvimento do ser humano e do planeta, não tendo aparentemente limites. Aí o que apareceu para mostrar o limite? O que apareceu para mostrar os limites da tecnologia, da evolução, da ciência? O coronavírus, gente. Olha nós aí impedidos de trabalhar normalmente, impedidos de ver as pessoas, de abraçar, né? Trancados em casa. Olha quanta gente morrendo. Então, não parece que vem uma força, o homem evolui. Aí vem uma força que vem e mostra o homem, olha só, teu lugar nem isso tudo que você está pensando, não. Aí o homem começa a lutar de novo para conseguir superar isso também. E vai conseguir. Quem está valendo para mim quer continuar? Ou outra pessoa, quem quiser. Posso continuar se quiser. Pode ir? Pode. No entanto, mesmo hoje a humanidade não está à altura do evento técnico por ela mesma produzido e, quem sabe, pela primeira vez na história. A sua sensação, a sua percepção, a sua imaginação, os seus sentidos se revelam inadequados ao que está ocorrendo. De fato, a capacidade de produção, que é ilimitada, superou a capacidade de imaginação, que é limitada, de modo a não nos permitir mais compreender e, no limite, de considerar como nossos os efeitos que o irreversível desenvolvimento técnico é capaz de produzir.
parece, nesse parágrafo aí, o autor está dizendo, esse Gallimberti, ele cita o Gallimberti, ele está dizendo que chegou num ponto que a tecnologia está conseguindo criar até o que a gente não imaginou, o que a gente está com dificuldade para entender, porque sequer imaginamos que pudesse ser criado. Quer terminar ou quer que eu termine? Vou lá. Tanto faz. Assim, apesar do atual estágio da técnica da inovação gerada pela comunidade científica e tecnológica, a humanidade ainda encontra muitos obstáculos no seu desenvolvimento pleno. Quer dizer, a ciência faz tudo, a tecnologia está só avançando, 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 mas ainda assim existem muitos obstáculos para a humanidade se desenvolver de forma plena. Problemas básicos como falta de alimentos, escassez de água potável, problemas de saneamento, entre outros, assolam a comunidade internacional. Conforme refere Zubin, a transcendência dos limites por meio da operatividade das tecnociências, da técnica, não encontra correspondência em igual efetividade na transcendência simbólica. Assiste-se, assim, a um período paradoxal, quer dizer, uma coisa que se opõe à outra, que não combina com a outra. O que é isso? Em virtude da inédita operatividade das tecnociências, o homem é contemplado com superpoderes, o que lhe propicia intenso sentimento de euforia pela conquista. O homem hoje pode muita coisa graças à máquina, à tecnologia. Isso dá uma sensação de superpoderes, levando ao paroxismo a ideia moderna de progresso. Então, progresso é isso, esse desenvolvimento tecnológico, né? Muito bem. Como resultado, surge a crença ingênua de que as tecnociências resolverão os problemas que assolam a humanidade. E não resolvem, né? Talvez por isso a gente evolui, a gente cria, a gente inventa, mas ainda continua ter tanta gente vivendo em mais absoluto sofrimento, vivendo sob tantas ameaças, com tantas angústias, né? Então, às vezes dá até aquela sensação, adianta saber tudo isso, fazer tudo isso, criar tudo isso, o que melhorou? Acho que essa pergunta muita gente se faz. Questões para a gente ir embora. Na verdade, agora, nós temos todas as questões relacionadas a esse texto. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver a hora. 11h20, 15h22. Eu vou até 15h28. Então, vocês têm 6 minutos. E daqui a 6 minutos eu corrijo o que deu para vocês fazerem. Não vou dar gabarito à toa, não. Quero que pensem. Bora lá. Bora. 3h28, né? Fica esperto. Hã? É até 3h28, né? Até 3h28. Vou dar 2 minutos. Depois de mim entra quem? Ninguém, não. Ô, Então, professora, você não? pode me passar o gabarito das questões que teve até agora? O gabarito de 1 a 5? Uhum. Eu acabei perdendo aqui. Enquanto isso, bora lá, gente. É para fazer 6? Primeira, fazer 6, 7, 8, o que der. Primeira, letra C. Questão 2, letra A. Questão 3, letra A. 4, letra E. 5, letra A. Ok, tudo certo. Obrigada. Nada, eu estou aqui, posso responder alguma coisa, tá? Só estou vendo outra coisa aqui no computador enquanto vocês trabalham.
bem? Estamos indo bem? Já estou na 9. E agora, já tá? Rapidinho, professora, já estou no último. Também Vamos? Vamos ver o que dá para fazer, porque já está, falta 1 minuto. Marcar o que na número 6? Apesar de, traz uma ideia de quê para um texto? Alguém sabe? Este é um dos assuntos que a gente vai ver muitas vezes no ar. O valor semântico, a ideia que essas conjunções trazem para o texto. O que vocês marcaram na número 6? eu botei a E. Causa. Ó, apesar do atual estágio da técnica da inovação gerada pela comunidade científica e tecnológica, a humanidade ainda encontra muitos obstáculos no seu movimento, no seu desenvolvimento. A humanidade encontra muitos obstáculos ainda, e do outro lado diz que a comunidade científica e tecnológica gerou um desenvolvimento muito grande. Essas duas ideias, elas se combinam ou elas estão em confronto? Em confronto. Em confronto, porque o que está dizendo aqui é que, olha só, o estágio de inovação gerada é enorme, mas a humanidade continua ainda enfrentando muitos problemas, quase que os mesmos problemas. Então, na verdade, o que a gente tem aí, essa ideia de, apesar disso, isso assim, assim, é uma ideia de concessão. Nós vamos estudar isso com muito cuidado, com muito critério, quando a gente vir o valor semântico das conjunções adverbiais. E eu não vou tomar o tempo de ninguém, porque já tivemos 1h30 de aula, não quero ser a chata que passa do horário. Vou ser chata por outras coisas, porque tem hora que a gente é chata mesmo, né? Tem jeito. Mas não quero passar do horário. Então, alguém quer falar ainda alguma coisa comigo? Quer me perguntar? Quer tirar alguma dúvida? Não. Estão todos liberados. Se alguém quiser, eu ainda fico um pouquinho aqui. Podem sair. Uma boa tarde para vocês, queridos
Provavelmente semana que vem é a Ebony. E na outra, eu concluo essa prova e trago uns slides que complementam os assuntos que a gente está trabalhando nessa prova. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Beijo para todo mundo e boa tarde. Tchau. Boa tarde, Tchau. professor. Boa tarde. Tchau. 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 Até outra segunda. Até outra hora.